sobre esses projetos para 2026, o cantor sertanejo Gustavo Lima se colocou à disposição para concorrer ao cargo do Palácio do Planalto. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis e confirmada pela CNN. Em resposta enviada por meio de assessoria de imprensa, Gustavo Lima disse, abre aspas, meu nome está à disposição caso o país venha a precisar, fecha aspas. O cantor negou, porém, que existam conversas sobre filiação a algum partido político no momento. Gustavo Lima apoiou publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 contra o atual presidente Lula. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de janeiro de 2025, que já começa bem, não é? Mas o poste de Caiado não quer ser presidente. Está todo mundo se estressando à toa com a candidatura de Gustavo Lima a presidente, inclusive o Bolsonaro. O plano do Gustavo com 2 T's é bem mais pragmático que isso. Ronaldo Caiado apareceu com um poste para se valorizar em troca de um favorzão a um amigão bem enrolado, o dublê de cantor Gustavo, 2 T's, Lima. Caiado apareceu como um anão na pesquisa Quest e sabe que não vão lhe dar muita bola, como acontece desde 1989, quando desfilou pelo horário eleitoral com seu cavalo branco e não chegou a parte alguma. Mas Gustavo 2 T's sabe o que está fazendo e sabe muito bem aonde quer chegar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Muito bem, minha amiga, meu amigo. O Gustavo Lima andou aparecendo bastante na mídia e não foi pela sua música ruim. Até porque, devido ao fato de que há quem goste e de que ele é muito bem vendido pelo agro, ele diz que vai ser presidente e ele só é conhecido pela sua música ruim como sendo boa, porque outros assuntos sobre ele só aparecem agora quando é nas páginas policiais. O Gustavo Lima foi enquadrado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que pediu a sua prisão e detalhou o caso. De acordo com o TJPE, foi determinada a indisponibilidade dos bens do artista, visando garantir a reparação dos danos e a eficácia das medidas judiciais, após decretar a prisão preventiva do cantor, que seria revogada pelos amigos dele no judiciário logo em seguida, não à toa. O Gustavo andou dando uma carona nesse avião para o ministro bolsonarista do STF, Nunes Marques, e os amigos dele no judiciário trataram de caçar sua prisão, mas isso não é suficiente no país do Xandão. E o Tribunal de Justiça detalhou a investigação da Operação Integration. Ao jornal Globo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que houve a indisponibilidade dos bens do artista, visando a garantia, a reparação dos danos e a eficácia das medidas judiciais. O juízo da 12ª Vara Criminal da capital de Pernambuco, após a manifestação do Ministério Público, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva de Nivaldo Batista Lima, o Gustavo 2 T's Lima, informou a nota do TJPE. E o fato é que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que estava no mesmo caso que ele, também acabou anistiada aí temporariamente. Na decisão, a juíza que pediu a prisão do Gustavo Lima escreveu que o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre as famílias, mas para o Gustavo Lima, como você vê aí nas fotos, está rendendo muito bem. Muito dinheiro,
muita fortuna que dá vender esses jogos de azar que estão destruindo famílias. E ele está bem enrolado, esse sujeito, e os amigos dele no judiciário estão ajudando, mas não é por muito tempo. Aí ele apareceu com essa história de que vai disputar a presidência em 2026, porque chega dessa história de esquerda e direita. Aí vem mais um dizer que não é nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário, só é amigo do Bolsonaro e do Ronaldo Caiado, né? Não é nem de esquerda nem de direita, ele é de ultradireita. Embora já tenha declarado apoio em Jair Bolsonaro, o sertanejo afirmou que ainda não está afiliado a um partido, e o fato é que tem muita gente estressada com isso. Esse colunista aqui do UOL, por exemplo, o Thales Faria, diz: Gustavo Lima, candidato a presidente, será o fundo do poço ao Brasil. Bom, de certa forma, realmente seria se fosse verdade, né? Mas o Thales pode ficar tranquilo, assim como o Bolsonaro. Ele conversou com o Bolsonaro sobre filiação ao PL, mas o Bolsonaro não gostou nada. O Gustavo Lima anunciou interesse em se candidatar à presidência da República e já havia feito uma primeira conversa com o Bolsonaro em 2024 sobre possível filiação ao partido dele. Inclusive, a reunião com o cantor havia deixado o ex-presidente bem animado com a chegada desse nomão ao partido, como classificou o próprio Bolsonaro, aliás, em novembro passado. No entanto, à época, o interesse era apenas uma disputa ao Senado. As tratativas para uma filiação estão paralisadas e podem nem avançar. Por que é que o Bolsonaro ficou animado inicialmente? Pelo seguinte, porque o plano do partido Bolsonaro é eleger maioria no Senado com o projeto para o país. Veja que maravilha de projeto que o bolsonarismo tem para o país. O projeto bolsonarista é eleger maioria no Senado para derrubar o Alexandre de Moraes. Veja só quantas famílias vão ser alimentadas, quanta pobreza, quanta miséria, né? E a economia, então, vai bombar depois que derrubarem o Alexandre de Moraes. É nisso que essa gente vota. Vota no projeto pessoal de um pilantra que, se tudo der certo, até o fim do ano vai estar vendo o sol nascer quadrado. Mas a reação do Bolsonaro a saber a candidatura do Gustavo Lima à presidência foi de pânico, né? O Bolsonaro demonstrou surpresa ao ser informado por aliados agora, né? Porque a conversa sobre o Senado foi no ano passado. Aí chegam nesse e dizem para ele: só que ele está querendo ser presidente, hein? E ele ficou surpreso, né? Segundo auxiliares do Bolsonaro, ele e o Gustavo Lima chegaram a ter uma conversa na qual o artista relatou que iria partir para a vida pública, só que Lima indicou interesse na disputa em uma vaga ao Senado. O diálogo aconteceu nesta quarta-feira, conforme relatos do entorno de Bolsonaro. A fala do cantor ao site Metrópolis, que pretende disputar a presidência da República, um dia depois da conversa com Bolsonaro, surpreendeu não só ele, como também parte de seus aliados. E aí o Bolsonaro surtou. Traição, bradou o Bolsonaro ao saber da candidatura do Gustavo Lima à presidência. Horas depois de Gustavo Lima anunciar interesse de se candidatar à presidência da República, Bolsonaro fez uma rápida análise nas redes sociais e confirmou que o cantor conseguiu envolver a direita na possibilidade de um novo nome rumo ao Palácio Planalto. O movimento sertanejo, que chegou a conversar por telefone com o ex-presidente antes de formalizar a candidatura, foi interpretado pelo entorno de Bolsonaro como uma traição. Segundo aliados de Bolsonaro, que mesmo inelegível se vê como opção viável à presidência, Gustavo Lima traiu o ex-presidente. Não só pelo gesto de anunciar a candidatura ao mesmo cargo, mas por ter dito momentos antes que disputaria apenas uma vaga ao Senado. E o Gustavo Lima já andou conversando com vários partidos, mas ele, na verdade, a ideia dele é muito outra.
Em ano recorde, anúncios irregulares de bets chegam a 17% dos julgamentos no CONAR em 2024. Essa questão dos jogos de azar que fez o Gustavo Lima ter a prisão pedida é algo que está convulsionando a sociedade brasileira, está causando desgraças sem fim no seio da sociedade e violando a lei. É uma atividade criminosa que em breve vai sumir desse país. E o fato é que o pré-candidato à presidência recebeu o apoio do Caiado, porque para ele interessa movimentar a situação, né? Então o Caiado é ligado, é um dos, na verdade, dos mentores intelectuais do Gustavo Lima. E o plano, na verdade, é esse aqui que você vai ver agora. O poste do Caiado disse na quarta-feira a Bolsonaro que tentaria o Senado. Depois da conversa, ele disse que seus planos são disputar a presidência. O Bolsonaro e o Gustavo Lima se falaram nesta quarta primeiro e o cantor sertanejo disse ao Bolsonaro que seria candidato ao Senado por Goiás em 2026. E aí o Bolsonaro já se viu com a mão na taça, né? Se ele eleger uma bancada majoritária no Senado, ele poderia, em tese, conseguir o impeachment do Alexandre de Moraes, mas isso é uma bobagem porque o STF não vai permitir que se monte um esquema desse para salvar um bandido. Simplesmente vai ser anulada qualquer medida nesse sentido. Mas eles sonham. Depois da notícia de que Lima disputaria a presidência, interlocutores de Bolsonaro checaram se procedia a informação publicada pela jornalista Lilian Tahan e confirmaram a veracidade. Bolsonaro deu de ombros e interpretou os pretensos planos do cantor como um movimento desenhado por Ronaldo Caiado. Gustavo Lima e o governador de Goiás, que também já se lançou candidato ao Planalto em 2026, são amigos. Na visão do Bolsonaro, Caiado, atualmente inelegível e sob ataque de parte da direita, articulou o balão de ensaio do cantor para se proteger e manter os próprios planos rumo ao Palácio do Planalto em menor evidência. No entorno mais próximo de Bolsonaro, a propósito, Gustavo Lima passou a ser chamado de poste do Caiado. Mas tem uma coisa, viu, pessoal? O Gustavo Lima pode levar essa história para frente, sabe para quê? Para conseguir imunidade parlamentar, né? Se ele sabe que cedo ou tarde ele vai ter que responder pelos crimes dele e uma imunidade parlamentar como senador não seria nada mal. O problema é que ele ia ter que deixar a gandaia, não é? E ia ter que abandonar a carreira artística. Mas se a situação apertar, ele vai tentar a imunidade parlamentar como senador, como deputado, como governador, qualquer coisa aí que puder, inclusive até como governador de Goiás, com o apoio do Caiado, se o Caiado continuar inelegível. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.